Bem, pessoal, estamos de volta agora para conversar um pouco com você sobre um tipo específico de propaganda eleitoral, que é a propaganda eleitoral proibida ou a propaganda eleitoral criminosa. Eu digo porque, na verdade, existem esses dois tipos. Uma coisa é a propaganda eleitoral que não pode ser realizada, uma propaganda eleitoral que, se realizada, é irregular, é contrária à legislação eleitoral, e um tipo de propaganda mais grave. Esse sim, uma propaganda criminosa, que gera tipos penais eleitorais. Nós vamos analisar alguns casos de propaganda irregular, de propaganda proibida, e casos também de propaganda eleitoral criminosa. Tudo bem? De olho no quadro aí comigo, veja, eu começo essa nossa conversa pelo Código Eleitoral. E é pelo artigo 243 do Código Eleitoral. O que o Código Eleitoral diz é que não será tolerada a propaganda de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social, ou propaganda de preconceitos de raça ou de classes. Também não será tolerada a propaganda que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra as Forças Armadas, ou das Forças Armadas contra as classes e instituições civis. Também não vai ser tolerada propaganda de incitamento de atentado contra pessoa ou bens. Também não pode haver propaganda que instigue a desobediência coletiva ao cumprimento da lei e da ordem pública. Também não será tolerada a propaganda que implique em oferecimento de promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. A propaganda que perturbe o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. A propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Também não pode haver, não será tolerada, a propaganda que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito. Também a propaganda que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Olha, se você olha para esse artigo 243 do Código Eleitoral, você vai perceber aí o cheiro de 1965, né? Veja, esse Código Eleitoral, ele é o Código Eleitoral paradoxalmente construído depois da inauguração da ditadura militar no Brasil. Então, existe um golpe de Estado que põe fim ao regime democrático e no ano seguinte, esses militares que dão o golpe impõem ao país, e eu digo eles impõem ao país porque, embora o Congresso Nacional tenha aprovado esse código, lembre-se, o Congresso Nacional poderia ser fechado a qualquer tempo. Os parlamentares poderiam ter o mandato cassado a qualquer tempo por um ato do presidente da República. Então, a ditadura militar impõe ao país um código eleitoral com essas restrições todas. É evidente que parte dessas restrições ela se traduziu depois na Lei Geral das Eleições com a regulamentação dos tipos de propaganda. Por exemplo, olha só, vou citar para você aqui o inciso 6º. Não será tolerada propaganda que perturbe o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Ora, nós já sabemos aqui que é permitida a propaganda eleitoral por meio de amplificadores de som, de alto-falantes, de carros de som, de mini-trios. Existe restrição quanto à potência desses carros de som, desses mini-trios. Existe restrição quanto aos decibéis permitidos para essa propaganda, o horário, o dia da propaganda, mas é evidente que sim, que é possível fazer propaganda, certo? Com instrumentos sonoros, com sinais acústicos e tal. E claro, outros tipos aí de propaganda que são proibidas, hoje são aplicados ainda, mas tem uma regulamentação própria, específica. Por exemplo,
Uma propaganda que implique em oferecimento de promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Nós já vimos aqui que é proibido você oferecer qualquer tipo de brinde ou de vantagem ao eleitor, que é proibido confeccionar, que é proibido produzir, distribuir camiseta, boné, chaveiro, brindes de qualquer natureza, cestas básicas, porta-moeda, tudo isso é propaganda proibida. Esse tipo de material de divulgação, de material de propaganda, é todo ele proibido. Bom, a Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, lá no seu artigo 39, traz também um tipo de propaganda eleitoral que considera criminosa. Aí repara bem, eu nem sequer estou mais falando de uma propaganda eleitoral meramente irregular. Eu agora estou diante de uma propaganda eleitoral criminosa. De olho no quadro aí, veja o que é que diz a Lei Geral das Eleições, no seu artigo 39. Constituem, veja bem, crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 5.000 a 15.000 UFIR, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, ou a promoção de comício ou carreata. Fernando, eu não posso não usar alto-falante, usar amplificador de som, fazer comício, fazer carreata, essa propaganda não é permitida, não? É, rapaz, é permitida. O crime é fazer isso no dia da eleição. E olha, no dia da eleição, tome muito cuidado com o comício e com os amplificadores de som. Porque, veja, eu posso realizar comícios das 8 horas da manhã até as 24 horas, portanto, até a meia-noite. E posso realizar comícios até a véspera da eleição, até o sábado. Então, em tese, o meu comício deveria terminar às 24 horas, à meia-noite. Portanto, começou o dia da eleição, já não poderia ter comício. Só que a própria lei eleitoral, a própria Lei Geral das Eleições, permite que o comício de encerramento da campanha ele se prolongue por mais 2 horas. E aí eu entro no domingo. O último comício da campanha, o comício de encerramento da campanha eleitoral, ele pode ir até as 2 horas da manhã do domingo. Depois desse horário, não pode mais. O comício tem que acabar. E veja, eu não posso começar o comício no domingo, dia da eleição. Porque se eu assim fizer, estou cometendo o crime eleitoral. E nem posso estender o comício que começou no sábado, na véspera da eleição, para além das 2 horas da manhã, porque senão também estarei incorrendo nesse crime eleitoral. Bom, de olho no quadro. Também não se pode arregimentar eleitor ou a propaganda de boca de urna. Também a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Repara, a arregimentação de eleitores, a aglomeração de eleitores, ela obviamente é permitida até as 2 horas da manhã do domingo, dia da eleição, se trata do comício de encerramento da campanha que começou na véspera, que começou no sábado que antecede a data das eleições. Então, a partir das 2 horas da manhã do domingo e até que esteja encerrada a votação, não pode haver a aglomeração de eleitores e nem pode haver o crime de boca de urna. Bom, também não pode divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos e seus candidatos. Mas aí há uma ressalva. Veja, o artigo 39A dessa mesma lei, da Lei Geral das Eleições, o artigo 39A estabelece a possibilidade de manifestação individual e silenciosa do eleitor no dia da eleição. Aí, olha, é permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato. Agora veja, como é crime
no dia da eleição, você divulgar por qualquer espécie de propaganda partidos e seus candidatos, então o artigo 39A, ele está criando uma ressalva, e a ressalva ela é taxativa. Veja, no dia da eleição, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor, ela pode ser revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. E por nada mais. É a única forma, é o único meio, é o único instrumento de manifestação da preferência do eleitor tolerado no dia da eleição. E veja, não basta que eu esteja manifestando a minha preferência através desses instrumentos. É necessário também que eu faça isso de forma individual e silenciosa. Bom, olha o parágrafo 1º. É vedada no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar uma manifestação coletiva, seja com ou sem a utilização de veículos. Então vamos lá falar do dia da eleição. No dia da eleição, a aglomeração de eleitores só é tolerada no comício de encerramento da campanha, que pode se prolongar do sábado até as 2 horas da manhã do domingo. Depois disso, de forma alguma é permitida a aglomeração de eleitores no dia da eleição. E essa proibição vai até o fim da votação. Olha, muito cuidado, tá certo? Porque logo depois da votação, os eleitores podem sim se reunir até a casa do candidato, ao comitê da campanha, à sede do partido político, a casa que foi alugada pela coligação, para acompanhar, por exemplo, o resultado da apuração do resultado das eleições. Bom, isso aí é perfeitamente possível, não tem problema rigorosamente nenhum problema, nenhum impedimento. Agora, entre as 2 da manhã e o fim da votação, é vedada a aglomeração de eleitores. No recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, proibido também aos mesários, aos escrutinadores, enfim, aqueles que estão trabalhando no dia das eleições, trabalhando com os serviços eleitorais. Lhes é proibido o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato, é evidente. Os fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que com os seus crachás constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, sendo proibida, olha aí, vedada a padronização do vestuário. No dia do pleito, serão afixadas cópias desse artigo em lugares visíveis, nas partes interna e externa das sessões eleitorais. Antes, os fiscais dos partidos políticos podiam usar a camisa do partido, a camisa da coligação. Isso era muito frequente. Depois, a produção das camisas passou a ser proibido, né? Aí os fiscais, os delegados, podiam estar todos adesivados com a propaganda do candidato, não tinha problema nenhum. Agora a Justiça Eleitoral entende o seguinte: todo mundo, a Justiça Eleitoral e a lei eleitoral, né? Que todo mundo que esteja trabalhando no dia das eleições, seja em nome da Justiça Eleitoral, caso dos fiscais da Justiça Eleitoral, dos mesários, dos membros da Junta Eleitoral, dos escrutinadores, seja trabalhando para os partidos e coligações, caso dos delegados e fiscais partidários, eles não podem conter qualquer elemento de propaganda. Então, do crachá dos delegados e fiscais partidários, deve constar apenas o nome do delegado, o nome do fiscal, a indicação do partido ou coligação. E fim de papo, nenhum único elemento de propaganda. Bom, eu continuo na Lei Geral das Eleições. Só que agora, lá no artigo 40. No artigo 40 nós temos uma outra proibição importante. Olha só. O uso na propaganda eleitoral
de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista, constitui crime. Crime. Não é só proibido, é crime. Punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 10 mil a 20 mil UFIR. Então, a imagem, os símbolos, as frases, né, o slogan dos órgãos do governo, das entidades da administração pública direta e indireta, é proibido. E usar esses símbolos, usar essas imagens, usar essas frases, configura crime. Crime eleitoral. Olha, durante a campanha eleitoral em São Paulo, essa última, de 2016, a campanha do Dória, do PSDB, a campanha que foi vitoriosa, utilizou uma propaganda eleitoral, uma peça de propaganda, que fazia menção ao slogan do Posto Ipiranga, do Pergunta Lá no Posto Ipiranga, certo? Bom, a propaganda do Posto Ipiranga tem essa frase, tem esse bordão que ficou amplamente conhecido. Então, a campanha do Dória fazia uma referência à propaganda do PT, do candidato Fernando Haddad, candidato à reeleição. E aí perguntava, olha, sabe onde é que o posto de saúde funciona? Pergunta lá na propaganda do PT. Era uma coisa mais ou menos assim. O posto Ipiranga pediu à Justiça Eleitoral que o PSDB parasse de usar esse slogan, que fazia alusão à propaganda do posto de gasolina, fazia alusão a essa propaganda, parasse de usar durante a campanha eleitoral. Veja, o posto Ipiranga não é um órgão do governo, uma entidade governamental, não faz parte da estrutura da administração pública direta nem indireta. Então, a campanha do Dória não cometeu, neste caso, nenhum crime eleitoral, mas era uma propaganda eleitoral irregular, porque se valia da imagem de terceiro para promover uma candidatura. A Justiça Eleitoral impediu que essa peça publicitária continuasse a ser exibida, mas não configura o que você está vendo aí no artigo 40, esse crime eleitoral. Porque aqui eu estou falando de você usar símbolos, frases ou imagens que são associadas ao poder público. Isso é o que configura o crime especificado aí no artigo 40 da Lei Geral das Eleições. Olha o que diz o 40A. O 40A nos traz também um tipo penal, certo? Um tipo penal eleitoral, um crime eleitoral. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, veja bem, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Inclusive, sob pena de multa de 1.000 a 50 mil UFIR e cassação do registro ou do diploma, observado quanto ao procedimento, o que diz aí a Lei Geral das Eleições, não, desculpa, o que diz aí a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64/90. Ó, para caracterizar esse crime aí do artigo 41A, a caracterização da conduta ilícita é desnecessário pedido explícito de voto, viu? Bastando a evidência da intenção, a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. Repara, eu estou prometendo, oferecendo, doando, com o fim de obter voto. Essa é a intenção, este é o dolo. Eu estou dirigindo a minha ação para isso, mesmo que eu não peça explicitamente o seu voto. Parágrafo 2º. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe voto. Aí, veja, o cara partiu, foi para pancadaria, certo? No caput, ele está oferecendo, prometendo. Então você tem a oferta, tem a promessa, você tem, enfim, uma forma de sedução do eleitor. No parágrafo 2º, o cara está indo para violência física mesmo.
Bom, mesma punição. A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base nesse artigo é o prazo de 3 dias a contar da publicação. E por fim, nós chegamos então de volta ao Código Eleitoral, já que estamos tratando de crimes eleitorais, para conversar um pouco sobre os crimes definidos no Código Eleitoral. Olha, atenção, nós vamos ter um módulo desse nosso curso especificamente dedicado aos crimes eleitorais. Mas eu já vou te antecipar alguns, porque esses crimes eleitorais que nós vamos ver agora, eles estão relacionados à propaganda. Veja só, divulgar na propaganda fatos que sabe inverídicos em relação a partido ou candidato. E fatos, veja, capazes de exercer influência perante o eleitorado. Tá aí, pena de detenção de 2 meses a 1 ano e pagamento de multa. Pena essa que é agravada se o crime for cometido na imprensa, no rádio ou na televisão. Portanto, nos veículos de comunicação de massas. Olha o artigo 324. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, né? O que significa a calúnia? Tá aí, ó. Imputar a alguém um fato falso e criminoso. Detenção de 6 meses a 1 ano, além do pagamento de multa. Nas mesmas penas, também vai incorrer quem, sabendo que a imputação é falsa, a divulga. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime. Veja, exclui o crime porque o crime de calúnia é você imputar a alguém um fato falso e criminoso. Se o fato não é falso, bom, então, claro, não existe o crime de calúnia. Veja, mas não é admitida se constituindo o fato imputado crime de ação privado, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, mesmo sendo verdade, não exclui o crime de calúnia. Se o fato é imputado ao presidente da República ou ao chefe de governo estrangeiro, também não se admite se o crime imputado é, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido. Então, ele não cometeu um crime, certo? Se ele foi absolvido. Difamar alguém na propaganda eleitoral ou com fins de propaganda eleitoral. O que é difamar? É imputar a essa pessoa um fato ofensivo à sua reputação. Repara que aqui não precisa ser falso e não precisa ser crime. Vamos lá, é verdade o fato, mas é um fato ofensivo à sua reputação. Detenção de 3 meses a 1 ano. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Olha o que é a injúria. A injúria é ofender a dignidade, ofender o decoro de alguém. Fernando, eu não consigo perceber a diferença entre a difamação e a injúria. Porque a injúria você está ofendendo a dignidade da pessoa, você está ofendendo a pessoa. Na difamação, você está ofendendo a pessoa junto ao público, junto à sociedade, junto ao meio de convívio social, político que ela habita. Difamar alguém significa ofender esta pessoa perante a sociedade. Já o crime da injúria é direcionado especificamente à pessoa. Pode até ser que ninguém tenha escutado a ofensa. Está só o ofensor e o ofendido. Mais ninguém numa sala. Não tem ninguém na sala, só as 2 pessoas. Aí um ofende o outro. Isso é um crime de injúria. Na difamação, eu preciso ter uma audiência, eu preciso ter uma plateia que faça um juízo negativo da pessoa em razão daquilo que eu estou dizendo. Eu estou difamando a pessoa, eu estou ofendendo a sua imagem pública. Pois bem, a injúria que também configura crime, detenção de 6 meses e o pagamento de multa. Mas o juiz pode deixar de aplicar a pena se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. No caso de uma retorção imediata, que consista em uma outra injúria. Vamos lá,
eu lhe dirijo a ofensa e você me devolve com uma ofensa imediatamente. O juiz eleitoral entende que, nesse caso, ficaram elas por elas e toca o barco para frente. Se a injúria consiste em violência ou em vias de fato, que por sua natureza ou meu empregado se considerem aviltantes. Está aí a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Olha, as penas da calúnia, da difamação, da injúria eleitoral, elas são aumentadas se o crime é cometido contra o presidente da República ou chefe de Estado estrangeiro, contra funcionário público em razão das suas funções, ou na presença de várias pessoas, ou por meio através do qual você possa facilitar a divulgação da ofensa. No caso desses artigos, dos artigos 328 e 329, se o agente repara o dano antes da sentença, o juiz pode reduzir a pena. Se isso for possível, né? É uma possibilidade de você se arrepender, desse seu arrependimento ser eficaz para a reparação do dano. A pena, nesse caso, pode ser reduzida. Esse é o tipo de propaganda que é propaganda criminosa, que é expressamente proibida e que é criminosa. Agora, e quem vai fiscalizar a propaganda eleitoral? Quem vai fiscalizar se ela está sendo feita de acordo com o que determina a legislação, ou se essa propaganda já não é propaganda irregular ou até mesmo criminosa? Isso é um tema para o nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo discute, então, a polícia dos trabalhos de propaganda eleitoral, o poder de polícia exercido sobre a propaganda eleitoral, e discute também o fim da propaganda eleitoral. Até lá, pessoal!